Boa noite. Boa noite. Psicogênese. Para nós começarmos a falar sobre a psicogênese voltada à aquisição da língua escrita, nós precisamos primeiro identificar de fato o que é psicogênese, porque geralmente, até hoje, até os professores que hoje estão em sala de aula, eles ainda confundem. Quando nós falamos de psicogênese, aí todo mundo já pensa, são as intervenções dentro de sala de aula, com os alunos, para identificar os níveis em que eles estão no processo de aquisição da escrita. E psicogênese solto não é isso, né? Psicogênese é o estudo dos processos mentais. Então, tudo que tem a ver com processos mentais, desenvolvimento dos processos mentais, e tendo em vista que esses processos mentais podem levar à modificação de comportamento, isso é psicogênese, quando se estuda esses comportamentos mentais. Agora, quando nós vamos para a escola, dentro da escola, aí sim nós encontramos Emília Ferreiro e Ana Teberoski. As duas desenvolveram uma teoria, um estudo voltado, pegando a questão da psicogênese inicial, que é esse estudo do desenvolvimento dos processos mentais, e colocaram no campo da educação. E aí criaram a teoria da psicogênese da língua escrita. Então, psicogênese é uma coisa, psicogênese da língua escrita é outra coisa, e é o que nos interessa. E no Brasil, nós temos hoje uma instituição que também é referência em psicogênese, que é o GEMPA. Então, o GEMPA pegou, eu vou falar para vocês daqui a pouco o que é o GEMPA. O GEMPA pegou o estudo da Emília Ferreiro sobre a psicogênese da língua escrita e pegou para si como campo de estudo e aprimorou algumas questões dessa teoria. E uma coisa que nós temos que pensar também é que a psicogênese não é um método de alfabetização. Então, eu não posso chegar na escola e dizer, por exemplo, a partir de hoje eu vou utilizar o método da psicogênese para alfabetizar. Não existe isso, não é um método. A psicogênese é um estudo. Você pode aplicar esse estudo em qualquer método que você utilizar. Então, o professor vai utilizar o método fônico, ele pode utilizar, dentro do método fônico, as teorias da psicogênese da língua escrita. Então, qualquer método que o professor utiliza, ele pode se valer da psicogênese. Psicogênese não é método de alfabetização. E nós precisamos, para a gente começar a entender melhor a psicogênese e para a gente aplicar os resultados desse estudo, nós precisamos identificar quem são os precursores da psicogênese. Eu já falei para vocês sobre Emília Ferreiro, né, que é no mundo e principalmente na América Latina, e o GEMPA, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, quem foi Emília Ferreiro? Eu acredito que alguns de vocês já ouviram falar de Emília Ferreiro. Emília Ferreiro foi uma psicóloga e educadora, pedagoga argentina, nascida na Argentina. Estudou nos Estados Unidos, mas principalmente na Suíça, porque ela foi aluna de Piaget. Na década de 70, tanto na Argentina quanto no México, os dois países na década de 70 estavam passando por um sério problema, que os alunos não conseguiam ter sucesso nas escolas. O nível de retenção, de reprovação estava muito alto. E aí chamam Emília Ferreiro para descobrir o porquê, os motivos. Ela então chama Ana Teberoski e as duas então começam a estudar para descobrir o porquê desse alto índice de fracasso escolar. E as ideias de Emília Ferreiro chegaram então ao Brasil na década de 80. Agora nós vamos falar de Brasil. No Brasil, também na década de 70, surgiu um grupo, GEMPA. E o GEMPA é uma sigla que significa Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação. E é uma instituição privada. Apesar de ter várias parcerias com governos, com secretarias de educação, mas é uma instituição privada, se autodenomina ONG e surgiu na década de 70 também pelo mesmo motivo que Emília Ferreiro desenvolveu a teoria da psicogênese. No Ceará, também estava tendo um alto índice de fracasso escolar, porém não em todas as áreas, mas na área da matemática. E aí esses grupos, esses professores, aliás, eles decidiram se juntar e pesquisar o porquê, os motivos desses alunos não estarem tendo sucesso na matemática. E aí foi quando surgiu o GEMPA, formado por 49 professores. Hoje a sede do GEMPA é no Rio Grande do Sul.
e eles já desenvolvem trabalhos com relação à pesquisa e formação de professores no Brasil inteiro. Psicogênese da língua escrita, Emília Ferreiro e Gempa. Emília Ferreiro, América Latina, mundo e principalmente América Latina, e Gempa, Brasil. Emília Ferreiro, até alfabéticos, Gempa, de alfabetizado 1 até alfabetizado 4. Vocês vão se familiarizar mais com os termos ao longo da palestra. Vamos lá. Algumas questões básicas sobre a escrita. Quando nós estamos em sala de aula, trabalhando com alfabetização, nós lidamos diariamente com essas questões da aquisição da escrita. Né? Nós trabalhamos com alfabetização. A alfabetização engloba os dois eixos, leitura e escrita, e nós lidamos muito com essa questão da escrita. E aí, se nós não compreendermos alguns processos, algumas questões sobre a escrita, nós talvez não consigamos fazer intervenções. Intervenções é agir de encontro à dificuldade do aluno. Aí nós não conseguimos fazer intervenções corretas. Então vamos lá, primeira coisa que nós precisamos entender. Para aprender a escrever, o indivíduo precisa ter oportunidades de fazer. Uma outra questão que os professores pecam muito, principalmente os professores que estão iniciando lá, vamos dizer, no primeiro ano, né? É que se o meu aluno não sabe escrever, então eu não preciso colocá-lo para escrever. E é exatamente o contrário. Se ele não sabe escrever, ele precisa ter oportunidades de escrever mesmo sem saber escrever. Antes de aprender a escrever, a criança já apresenta hipóteses sobre a escrita. Aí é uma outra questão também que é interessante. Se eu mando uma criança escrever, uma criança que não sabe escrever, primeiro ela pode me dizer que não sabe escrever. E aí eu vou estimulá-la a escrever, vou dizer para ela que ela pode escrever, que eu não vou obrigar se estiver errado, que ela pode errar. E alguns deles perguntam isso mesmo para nós: pode escrever de qualquer jeito? Pode escrever errado? E aí você vai dizer, pode escrever errado. E você vai perceber que essa criança tem hipóteses sobre a escrita, mesmo que ela não conheça as letras do alfabeto. Por exemplo, se eu mando ela escrever garrafa, ela pega o papel e ela vai desenhar uma garrafa, por exemplo. Isso é hipótese de escrita. E nós vamos ver que hipótese é essa daqui a pouco. Então, assim, a gente não pode dizer, esse menino não sabe nada de escrita. Sabe. Ele sabe alguma coisa de escrita, ele pensa alguma coisa sobre a escrita, ainda que não conheça o alfabeto, que é o sistema que nós utilizamos para escrever, né? O alfabeto não é um código, é um sistema notacional. Por que o alfabeto não é um código? Por que o alfabeto é um sistema notacional? Para vocês entenderem, eu vou exemplificar primeiro com o sistema de numeração decimal, que é um outro sistema também notacional. Quando nós falamos de sistema notacional, nós estamos falando de que os elementos que fazem parte desse sistema não são rígidos. Eles significam alguma coisa dependendo da posição em que está ou dependendo da combinação que se faça com esses elementos. Por exemplo, eu tenho o algarismo 5. O algarismo 5 sozinho representa o número 5. Isso aí tá claro, né? Se eu acrescento um número à direita do número 5, o número 5 já não é mais 5, passa a ser 50. Se eu acrescento dois números à direita do número 5, ele já não era mais 5, era 50 e agora passou a ser 500. Isso só acontece em sistemas notacionais, não acontece em códigos. Aqui nós temos um código. Vocês se lembram? Quando nós éramos crianças, adolescentes, nós tínhamos muito essa questão de fazer códigos, né? As meninas desenvolviam códigos para conversarem entre si, para os meninos não descobrirem o que elas estavam conversando. E vice-versa. Aí o grupo X desenvolvia um código para se comunicar e o grupo Y não entender o que estavam conversando, né? Isso era código. E aí nesse código, o código a gente fazia como nós queríamos.
Nós temos um código aqui, mas o código não necessariamente precisava ser desse jeito, alguém criou esse código desse jeito. Poderia ser, por exemplo, a letra A, um traço vertical com um horizontal, letra A, um traço vertical com 2 horizontais, letra E, né? Isso é rígido todas as vezes que aparecer isso aqui, ó, uma setinha na escrita, utilizando esse código, vai ser A, todas as vezes. Quando aparecer a banana, acho que é uma banana isso aqui, né? A banana vai ser letra C. Agora, se eu penso no alfabeto, olha aqui tem uma representação de palavras utilizando esse alfabeto. Eu tenho aqui a palavra anel e eu tenho a palavra anta. As duas começam com a letra A, porém, e olha só, eu coloquei a maioria das palavras utilizando-se o mesmo processo de escrita. Então aqui nós temos letra inicial, depois da letra inicial nós temos um N, também tem um N aqui. Porém, quando eu leio a palavra anel, o A, eu falo A. Quando eu leio anta, o A, eu falo an. Muda, né? Em uma é A, na outra é an. Na palavra casa e na palavra coça, a mesma coisa. As duas estão terminando com a mesma sílaba. Porém, em casa, o S tem som de Z, casa. Em coça, o S tem som de S. Cebola. Cebola, inicial, aqui o C. Camelo também inicial. Porém, em cebola, o C tem som de S. E em camelo, o C tem som de C. Rato e arara. Rato, R, aqui tem o som do R aberto. E nós temos, né, que é o R. E nós temos aqui o R brando, que é o R. Então, bola. Olha só, o O aqui está na mesma posição, mesma quantidade de letras. A única coisa que muda aqui é a letra final, nessas duas palavras, né? Só que quando eu leio bola, o O fica com som O. Quando eu leio bolo, o O fica com som O. O que eu quero mostrar para vocês? Que assim como o sistema de numeração decimal, o alfabeto também é um sistema notacional, porque os elementos que compõem esse sistema, que são as letras, mudam de posição, mudam, aliás, de função, mudam de som, de acordo com as combinações que são feitas com esses elementos. Então, se eu combino uma letra com determinada letra, essa primeira vai ter um som. Se eu combino essa letra com outra, ela vai ter um outro som. E isso não acontece com código, porque código é rígido. Isso é só para explicar para vocês que alfabeto não é código. Alfabeto é sistema notacional. Assim como o sistema de numeração decimal e assim como as notas musicais. Vamos lá, passos do aprendiz para a alfabetização. Na alfabetização, o que acontece? Quando nós estamos inserindo o aluno, e aí não a criança, qualquer indivíduo que está no início do processo de alfabetização, ele passa por esses passos aqui. Ele observa, estabelece relações, organiza, interioriza conceitos, duvida desses conceitos, reelabora esses conceitos até chegar à notação alfabética. Isso aí, a gente pensa assim, nossa, quanta coisa. Agora imagina isso na cabeça de quem está aprendendo. Porque a criança vai precisar passar por todos esses processos. Ela vai observar, vai fazer relações e vai interiorizar aquilo que ela já compreendeu. Só que quando ela interioriza, ela começa a gerar conflitos, porque ela não chegou ainda à notação alfabética. E aí ela precisa desconstruir, ou seja, duvidar desses conceitos que já estavam interiorizados. E aí vai reelaborar, bagunçar tudo e organizar de novo até chegar na notação alfabética. O que é a notação alfabética? É entender a posição das letras no interior da palavra, que formam sílabas, e entender todos os processos de formação de sílaba. Que a sílaba pode ser formada com consoante vogal, por exemplo, K. A sílaba pode ser formada com vogal e consoante, es, de espada.
A sílaba pode ser formada com consoante, consoante, vogal, pro, de professor. A sílaba pode ser formada com consoante, vogal e consoante, jor, do jornal. E por aí vai. Quando todos nós entendemos isso, por exemplo, e nós já entendemos, aí nós chegamos aqui à notação alfabética. E isso é o que a criança precisa também, é o que precisa acontecer com a criança, quando nós estamos alfabetizando. Ela precisa chegar a essa notação alfabética.